Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Cheguei aqui nesse vídeo extra, né? A gente tem vídeo toda semana nesse canal. A gente vai ter o vídeo já programado para essa semana, mas cheguei aqui com esse vídeo extra para falar um pouquinho sobre a minha trajetória de reconexão com o feminino, o que envolve a conexão com os ciclos lunares e que impacta totalmente o meu trabalho, né? Como terapeuta, como mentora e também na produção de conteúdo desse canal. Vamos lá? Espero de verdade que a minha história colabore de alguma forma com a sua jornada. Amém. Muito bem, eu sempre fui uma pessoa bastante voltada para resultados, tá? Bastante organizada, bastante disciplinada, bastante virginiana, tá? E durante muitos anos, até por conta da minha história de vida, eu assumi muito uma energia yang, né? Uma energia que a gente chama, para quem não tá tão acostumado com essa linguagem, né? Energia yang, energia masculina, uma energia de ação, uma energia de conquista, uma energia de estruturação, né? Eu polarizei isso na minha vida. Isso é bastante comum nas mulheres, né? Porque a gente vive numa sociedade que espera da gente produtividade e resultado. Então, é esperado que a gente tenha essa postura conquistadora, né? Assim, no sentido mais masculino da coisa, né? Nessa polaridade mais masculina, né? Isso é uma construção social, uma construção cultural, enfim. Não vou ficar me alongando nisso, e eu tive um histórico também que me levou a criar estruturas para minha vida e ser essa pessoa bastante voltada para resultados, tá? Então, assim, bati as minhas metas, conquistei as minhas coisas, agora, a que preço, né? Porque sim, eu já fui essa pessoa que se acabava no processo, tá? Então, assim, eu tive ali um histórico com questões de saúde física, mental, enfim, esgotamentos e tudo isso, que também são muito comuns de acontecerem, né? Quando a gente tá ali com as nossas energias, né? Então, falando da energia yang, quando a gente tem essas energias desreguladas, né? Desequilibradas, certo? Que a energia yin, que seria feminina, energia yang, masculina. Enfim, quando a gente não consegue ali o caminho do meio, ou pelo menos mais próximo dele. Talvez você conheça essa sensação, essa história, tenha vivido isso ou viva isso de alguma forma. Deixa eu aproveitar para me apresentar, que eu ainda não me apresentei, né? Então, eu sou Rebeca, terapeuta, sou mentora hoje em dia, enfim, sou formada em economia, tá? E por muito tempo eu passei então ali, né? Dessa forma que eu já contei aqui, tá? Eu acreditava muito, de verdade, que dava para ter o controle de todas as coisas e dentro dessa organização, dentro desse foco e tudo isso. Aí aconteceu algo na minha vida que foi um grande divisor de águas, tá? Não acho que isso seja o divisor de águas de toda mulher, mas eu acho que em algum momento da nossa vida a gente passa por esse encontro com esse chamado para o feminino. No meu caso, foi a maternidade. Gente, todo esse processo de engravidar, de amamentar, né, enfim, ali eu me vi numa situação em que, assim, não tinha planilha para lidar com aquilo, sabe? Não tinha método, não tinha livro, e olha que eu li vários. Li vários livros, assim, li vários, né? Porque eu sou essa pessoa que estuda coisas, né? E assim, antes de me tornar mãe, eu já tinha lido livro. Quando eu me tornei mãe, eu li mais livro. Sabe assim, livro para tudo. Nada dava conta. Nenhum planejamento se encaixava naquela experiência, tá?
E ali eu tive contato, uma reconexão, um reencontro com o que é mais instintivo, né? Com o que é mais intuitivo, com o que é mais feminino. Ali eu reencontrei o que a Clarissa Pinkola Estés, né, autora do Mulheres que Correm com os Lobos e também do Ciranda das Mulheres Sábias, inclusive tem playlist aqui no canal de contribuições do canal literário que tem sobre Ciranda das Mulheres Sábias, tá? Vale dar uma olhada e vale ler esse livro. Ali eu tive contato com o que a gente chama de mulher selvagem, né? Mas eu fiquei bem perdida, né? Porque eu tava vindo desse padrão de ação, estrutura, meta, planilha, e a maternidade me bagunçou, tá? Quando eu tive que lidar com ela. Foi uma bagunça maravilhosa, né? Uma grande bênção. É bem verdade. E que me abriu caminhos para me desenvolver e para me reconectar com a energia feminina, que, enfim, é o que eu propago hoje com o meu trabalho, né? Já falei que eu gosto de estudar. Aí eu entendi que falei, bom, deixa eu olhar para isso, né? Vou olhar para esse feminino, então, para esse negócio, para a intuição, para o instinto, para tudo isso. E aí eu comecei a mergulhar nisso, tá? Fui fazer, né? Fui estudar, comecei a estudar o universo holístico, fui fazer várias formações, foi aí que eu fui criando, inclusive, o meu baú de ferramentas, eu chamo assim, né? O meu baú de ferramentas que eu uso, né, hoje, inclusive, profissionalmente. Participar de vivências de mulheres, e fui descobrir um monte de coisa, ler um monte de coisa, fazer um monte de curso, tudo mais. E fui aflorando, né? Você começa a ter as suas experiências mais intuitivas, a sua reconexão, enfim, todo um processo de despertar, né? Eu passei por isso, ainda passo, né? Porque isso não acaba, né? Nessa vida, a proposta é essa, a gente vai, né? Graças a Deus evoluindo, enfim. Mas é isso, fui passando por esse processo, só que, então vamos lá, eu tava num ponto, né, uma energia yang, assim, muito forte, entrei em contato com uma energia yin, visceral, assim, e fui mergulhar e estudar isso. Mergulhei e estudei isso. Só que quando eu tava mergulhando e estudando essa energia mais feminina, algo começou a não encaixar muito para mim. Por quê? Porque eu comecei a sentir falta de uma estrutura, sabe? Eu acho que eu comecei a sentir falta mesmo de integrar as duas coisas, né? Então, assim, eu saí ali de uma coisa assim, pedra, né? Pedra e chão, para uma coisa que era assim, era muito sentimento, era muita coisa com energia, sabe? E aí não tava encaixado em mim ainda. É aí que os círculos lunares entram. O que acontece? Quem já fez esse caminho de reconexão com o sagrado feminino, enfim, sabe que em algum momento você vai chegar nos ciclos lunares, né? Porque os ciclos lunares têm uma relação com o nosso ciclo menstrual, enfim. Se você ainda não conhece esse assunto, pode ir acompanhando aqui no canal. Inclusive tem playlist aqui do Sagrado Feminino também, fala um pouquinho sobre isso. Tá, mas é muito natural que o caminho de reconexão com o feminino te leve para reconexão com o seu ciclo menstrual, que tem relação com as fases lunares e tudo mais, tá? Então, assim, se reconectar com a lua, que é a energia feminina, né? O sol, energia masculina, lua, energia feminina, é um processo natural. Muito bem, então eu comecei a fazer isso, né? A me conectar, a observar, a entender o meu corpo e todo esse processo. E, na minha cabeça, bastante voltada para processos, eu tive um insight, tá?
eu tive um grande insight, que foi o que me ajudou a trazer estrutura para essa questão energética, tá? Que foi o seguinte: eu comecei a perceber, né, que cada fase lunar ela tinha um propósito, certo? Então, assim, a lua nova, o momento de planejamento, a lua crescente, o momento em que a gente coloca mais energia no que a gente quer que cresça. Eu sempre falo sobre isso aqui nos vídeos do canal a cada semana. Lua cheia, o momento em que a gente observa a nossa colheita. Lua minguante, o momento que a gente revisa a nossa vida. E eu fiz uma associação com o quê? Eu, com a minha cabeça voltada para processos, com algo chamado PDCA, que é, né, uma coisa de melhoria contínua. Isso é voltado para administração, tá, gente? É um negócio assim, é outra esfera, tá? Na administração tem isso, né? É um método de melhoria contínua chamado PDCA. E aí eu tenho essa figurinha aqui que eu usei num dos encontros, assim, que eu fiz ensinando sobre isso, tá? A lua, o céu já te traz essa guiança, né? Então, assim, semana de lua nova, planejamento. Semana de lua crescente, execução. Semana de lua cheia, você checa os resultados. Semana de lua minguante, você revisa o que você passou no seu ciclo lunar. Isso para mim, esse insight, ele foi bastante transformador. Por quê? Porque ele me trouxe uma estrutura. Né? Como me conectar com as fases lunares? Só pela energia lunar, enfim, ela existe, tá? A energia, ela existe. Mas, para mim, ter um método, né? Ter ali uma guiança, um calendário, uma coisa assim mais palpável, era interessante. E quando eu fiz essa associação, eu pensei, se você for trazendo isso para a sua vida todo mês, você tem um método de melhoria contínua para a sua vida, certo? E aí eu comecei a desenvolver isso na minha vida, eu comecei a aplicar todo mês. Junto com isso, porque assim, isso é uma estrutura, uma base, uma organização, um início ali de uma rotina que as fases lunares podem te proporcionar, né? Mas o grande ganho nessa história é a sua conexão energética com a Lua, né? Porque aí junto com isso, você começa a observar o seu corpo, observar os seus processos intuitivos, você começa a observar algumas coisas que quando você está lidando somente com metas e resultados, você não observa. Então, de fato, você começa a integrar metas e resultados a um processo mais sutil, a um processo mais intuitivo, a um processo bastante feminino, tá? Que vai acontecendo, inclusive, dentro de um mistério ali, sabe? Que é o grande lance da conexão com as fases lunares. Uma outra questão muito prática é que nós mulheres somos cíclicas, não somos lineares, né? Então, quando a gente se conecta com as fases lunares, a gente consegue alcançar o que a gente chama de produtividade cíclica, o que pra gente é muito mais natural, certo? Por conta, inclusive, do nosso ciclo menstrual. Quando você percebe, você está sendo muito mais constante e com muito mais leveza do que você era antes. Por quê? Porque você começa a caminhar pela vida de uma forma cíclica. E isso é muito mais leve, especialmente para nós mulheres, tá? Depois de muito aplicar isso na minha própria vida, então, sei lá, eu devo ter passado uns 2 anos, assim, aplicando em mim, né, entendendo, observando, fazendo em mim mesma, eu resolvi abrir para isso para outras mulheres. Então eu comecei a abrir algumas turminhas, assim, sabe, algumas salas com mulheres, assim. Isso tem uns 3 anos, tá? E fui observando se aquilo
servia para mais alguém além de mim, né? Então eu passava ali o que eu estava aprendendo, né? E fui lapidando junto ali, né? Com essas experiências. E eu fui observando algumas coisas, né? Eu fui aplicando os formulários, tá? Tô falando, né? Eu tenho essa cabeça voltada para processos e observações. Então, assim, eu aplicava os formulários para entender o quanto as pessoas estavam conscientes dos ciclos lunares, o quanto não estavam, o quanto estavam conscientes da lei da atração, o quanto não estavam. E uma coisa me chamou muita atenção. E isso é uma coisa muito comum. É muito comum que as pessoas se inspirem no que elas desejam manifestar, no que elas desejam modificar na própria vida, mas que elas não consigam manter uma disciplina e uma constância em relação a isso. E é aí que os ciclos lunares ajudam demais, né? Com todos esses bônus de conexão com a energia feminina, que aí depois a gente vai ver, né, que é uma energia abundante, é uma energia criativa, enfim, que tudo isso traz, tá? E foi assim que esse trabalho foi se desenvolvendo, né? Dessas salinhas que eu fui abrindo, né? Há 3 anos atrás, a coisa foi evoluindo e hoje existe a comunidade 13 Luas e a mentoria 13 Luas, que estão aí há um pouco mais de 1 ano, tá? E tem sido uma experiência incrível, assim, também, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre como caminhar dessa forma, como aprender mais com isso, porque, assim, tem muita coisa, tá? A coisa, ela vai aprofundando num nível incrível, assim, que te leva a uma transformação pessoal muito grande, tá? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu não sei quando você vai chegar aqui, mas nesse momento, a gente tem a sala aberta do dia 24 de janeiro de 2026, tá? Que vai ser uma sala que faz parte da comunidade 13 Luas, que é o encontro de cocriação de 2026, que acontece na primeira lua nova, então planejamento de 2026. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui também. Mas de novo, né, esse vídeo está sendo montado para ser um vídeo base aqui no canal, tá? Então, se você chegar em outro momento, dá uma olhada aqui na descrição, que os serviços que estiverem disponíveis, que tiverem sido criados, ou sei lá, né, porque as coisas vão só evoluindo, né, e essa é a intenção, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Talvez você não precise de mais informação. Talvez você só precise de um jeito mais amoroso de se organizar, de um ritmo que acolha a sua natureza. Foi assim que os ciclos lunares mudaram a minha rotina e a minha vida. Sabe, eu encontrei nesse espaço e nessa gestão de tempo um ritmo que é fluido para a minha natureza e também para outras mulheres. Para mim é uma grande honra compartilhar essa experiência. Sabe assim, quando a gente vive algo que transforma a nossa vida e a gente quer contar para todo mundo? É sobre isso. E é por isso que eu tô aqui, e é por isso que o canal tá aqui, né, e transformado, né, desde a origem dele, porque eu tô aqui evoluindo junto com vocês. E eu espero de verdade que essas informações iluminem a jornada de outras pessoas. Está feito. Um beijo, então, até o próximo vídeo. Essa semana tem vídeo novo, tá? Semana de lua minguante, né? A gente vai ter o vídeo de lua minguante por aqui, o Reflexões Lunares. Qualquer coisa já acessa as playlists aqui, tem um monte de coisa, tá? Espero vocês aqui, espero vocês nas outras redes sociais também. Um beijo e até a próxima.